passos bem completos, que não tem como você errar se você aplicar esses passos. Primeiro, eu vou levantar os dados, né, os dados históricos do problema, do produto, as especificações, do meu processo. Definir o item ou a função que eu quero estudar. Por exemplo, quero fazer um VMEA para o motobomba do meu sistema de refrigeração. Eu quero fazer um VMEA só para a caixa de transmissão do meu carro. Um VMEA só para a parte elétrica, só para a parte de pintura. Então, eu vou definir. Levantar os modos de falha que pode acontecer nesse item, nessa função. As consequências desse modo de falha. A causa da falha. Avaliar a severidade da falha. Por exemplo, uma falha na pintura de um carro, ela não é tão severa. Já uma falha no sistema de freio do carro, ela é muito severa. A ocorrência com que essa falha acontece ou pode acontecer. Detecção, é fácil detectar essa falha? Por exemplo, detectar uma falha na pintura de um carro é fácil. Você vai ver lá, ou borbulhou, ou aconteceu alguma coisa. Já detectar uma falha no sistema de freio de um carro, já é mais complicado, você tem que fazer teste nos componentes, etc. Calcular o número de risco, fazer ações para mitigar esses riscos, colocar responsáveis para daqui entre o 5W2H, se você quiser complementar uma ferramenta com a outra, e ver os resultados das ações, se foram eficientes, se realmente diminuiu o RPM. Esses efeitos potenciais, né, e severidade, eles podem ser explicados como consequência do modo de falha, né? Por exemplo, o freio falhou, qual é a consequência? Que isso aconteceu, o freio está sem lubrificação, vazou o óleo do freio. Qual é a consequência disso? Aconteceu uma falha no freio, né? Então, na coluna severidade, a gente vai pontuar individualmente os efeitos relacionados aos modos de falha, numa escala de 1 a 10. Aqui tem uma tabela padrão que você pode utilizar para classificar a severidade. Se é perigosa, não tem nenhuma advertência, você pode colocar 10. Se é perigosa, mas existe uma advertência, como o efeito sonoro, 9. Muito alta, moderada. Essa escala aqui, ela é qualitativa. Por exemplo, você pode fazer outra escala ainda, por exemplo, se causa danos à vida humana, é severa, né? Se causa danos ao patrimônio, severa, 10, né? Se vai parar o processo produtivo, 10 também. Ou não para o processo produtivo, aí você pode dizer que é desprezível. Então, você que vai definir, de acordo com a sua necessidade, do seu processo, do seu projeto, essa classificação. As causas potenciais de ocorrência, que é a frequência, né, são relacionadas aos modos de falhas e não aos efeitos, né? Uma causa relacionada ao modo de falha. Elas explicam o porquê do modo de falhas, né? E elas são consideradas uma probabilidade da causa ocorrer e que implique no aparecimento do modo de falha. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? Isso aqui é fácil de encontrar com estatística, né? Com aquelas cartas de controle, eu consigo encontrar ali qual é a probabilidade dessa falha ocorrer. Outra coisa, em manutenção, o tempo médio entre falhas, que é um indicador importantíssimo, ele pode me dizer isso aqui, ó. No tempo médio entre falhas, ele me diz de quanto em quanto tempo aquela falha está acontecendo. Então, é a ocorrência ali. Aqui tem uma tabela também que é baseada no CPK. O CPK é a capacidade do processo, lembram lá de controle estatístico. Então, por exemplo, se o CPK é menor, né, do que 0,33, 10, ou é maior ou igual a 0,33, 9. Dependendo do CPK aqui, ó, CPKs acima de 1, ó, você já vê que o processo está sob controle estatístico, né? E aí você já tem, ó, ocorrências mais baixas de acontecer falhas. O seu processo está sob controle, CPK acima de 1. No 33, ó, já é baixa. Então, pelo CPK, você consegue encontrar o valor da ocorrência, da frequência do problema. Mas também pelo tempo médio entre falhas, por outros indicadores que você possa implementar no seu processo. Os controles atuais, se existe algum controle, que nem eu coloquei um alerta aqui, ó, a causa ocorre primeiro. Portanto, se o controle detecta a causa, ele é mais eficaz.
porque a causa acontece primeiro do que o defeito, né? A causa do problema acontece primeiro do que o problema. Então, se eu implemento um controle que vai na raiz do problema, na causa, vai ser muito mais fácil de eu detectar, impedir ou mitigar o problema que pode acontecer com essa falha. Aqui também tem uma tabela, você vê que ela é totalmente atributiva, qualitativa. É quase impossível de detectar essa causa. Então, é a nota máxima. Se é quase certo de eu detectar o muito alto, por exemplo, tem um Poka-yoke de controle, um Poka-yoke que está lá medindo, por exemplo, a acidez do produto lá no início da linha de produção. Se a acidez estiver fora dos limites de controle, o processo para. Então, eu tenho um alto índice de detecção. Eu consigo detectar lá na raiz, lá na causa, no início do processo. Então, quanto maior for a minha detecção, melhor é. Porque aí vai ser, ó, o número vai ser menor e o meu RPN vai dar menor também. O RPN, justamente como eu falei, ó, é o número de prioridade de risco, que vai mostrar, né, qual deverá ser a prioridade, o que é que eu vou atacar primeiro em relação aos meus problemas. Quanto maior for esse número, né, maior é a prioridade de resolução. Porque quanto maior esse número, significa que maior é a severidade, está ocorrendo muito, a frequência está alta e a detecção está baixa. Então, se eu quiser diminuir esse número, eu tenho que fazer o quê? Fazer com que a frequência diminua e a detecção aumente. Eu consigo detectar mais e consiga fazer com que ocorra menos esse problema. Lembrando que a severidade não muda. A severidade continua sendo grave. Se o freio de um carro falhar, vai ser grave de qualquer forma, então a severidade é alta. Se implica em danos à vida humana, é sempre severidade máxima. Alguns softwares, algumas pessoas utilizam símbolos, né, para você só mapear os índices, né? Por exemplo, modos de falhas críticos, quando tem severidade igual a 9 ou 10, ou seja, independente da ocorrência e da detecção, se a severidade é alta, por exemplo, implica em danos humanos, ela já é considerada como crítica. Lembrando lá do gráfico que eu mostrei agora há pouco, ó, severidade alta, dependendo da ocorrência e da detecção, é geralmente crítica, falhas críticas. Significativa quando tem severidade variando de 5 a 8, ou seja, essa escala aqui, ó, também é a equipe, essa classificação, é a equipe que define. Quais vão ser os critérios que eu vou utilizar para considerar uma severidade alta significativa? E aí eu posso definir os critérios de acordo com as características do meu processo, as características da minha empresa, do meu produto, qual é o produto que eu trabalho, por exemplo, produtos hospitalares, produtos que têm, podem, medicamentos, né? Então, eles têm que ter uma crítica maior. Por quê? Porque vai implicar em danos humanos, um equipamento, por exemplo, um equipamento com produto, um parafuso com problema. Não vai tanto ter problema, dependendo da aplicação do parafuso. Agora, um remédio produzido com problema, ele vai causar danos a vidas humanas. Então, dependendo do seu produto, você faz a sua classificação de acordo com a necessidade da sua empresa. As ações prioritárias sempre são do maior RPN para o menor. Tomar essas ações, né? E tomar, como eu já falei, ó, tomar ações para notas 10 de severidade, ocorrência ou detecção. Ações recomendadas, né? E responsabilidades, é bom que você, a partir do levantamento do FEMEA, na parte das ações, você crie plano de ações, já para você tentar diminuir a ocorrência, a frequência, aumentar a capacidade de detecção e você conseguir criar ações para você diminuir o número de prioridade de risco. Então, é importante que essa FEMEA, essa planilha FEMEA, sempre venha acompanhado de um plano de ação. E você esteja revisando essas ações, né? A todo momento, para que você consiga ir ou eliminando ou tentar ir diminuindo ao máximo esse número de prioridade de riscos. Se as ações que foram tomadas ou foram elaboradas podem melhorar ou melhorou o RPN, diminuir o RPN, né? Fazer uma avaliação de como variou a frequência, né? E
ou a frequência, a ocorrência ou ambas, né? E a detecção, se a detecção melhorou, se você, por exemplo, implementou mais Pokayokis, mais sistemas de controle, sua detecção melhora quando você implementa sistema de controle. Dependendo do nível do Pokayoke que você implementou, então, melhora mais ainda. A área automobilística, a gente tem muitos exemplos disso, né? Por exemplo, você hoje em dia tem alarmes sonoros quando você não coloca o cinto de segurança. Se tem algum problema no seu carro, o painel de controle indica se baixou o óleo, se teve algum problema de aquecimento, se tem alguma porta aberta, o painel de controle lhe avisa. Então, tudo isso foram formas de detecção que foram melhoradas ao longo do tempo, que melhorou, diminuiu o risco de prioridade, o número de prioridade de risco, e melhorou todo o sistema, o produto, né, como um todo, em termos de segurança, de risco. Então, você calcula esse novo e vê se a medida realmente resolveu ou só mitigou o problema. Se essa medida que você tomou resolve mesmo, para que aquele problema nunca mais aconteça, ou se só mitigou, só diminuiu esse problema. Então, finalizamos aqui essa aula de